Olá, quarto ano, boa tarde. Hoje, quinta-feira, nossa aula de geografia, não é isso? Sobre climogramas, certo? Nós vimos estudando nas aulas anteriores tipos de clima e o tempo meteorológico. Fizemos a diferença entre clima e tempo e hoje nós iremos trabalhar um pouco sobre climograma, tá certo? Quero parabenizar vocês pelas atividades que estão me enviando no privado, certo? Tirando as dúvidas, é isso que eu quero. Saibam que à tarde eu estou disponível para vocês. Estou atendendo na sala de aula, mas tiro um tempo para atender cada um de vocês, tá certo? Então preste atenção, eu quero que vocês, na página 31, acompanhem um pouco a minha explicação. Sabe? Vocês sabem o que são climogramas, que vocês estão vendo logo aí embaixo. Então, eles são o quê? São gráficos que representam a variação anual de dois importantes elementos. O clima e a temperatura, que vai ser a temperatura e a precipitação. Então, a temperatura é se está calor, se está frio. E a precipitação, se chove, se não chove, certo? Então, a parte inferior aqui desse climograma, vocês irão verificar o quê? Os meses do ano, certo? As barrinhas em azuis, por sua vez, elas informam o quê? A quantidade de chuva, que são as precipitações, certo? Em milímetro. Enquanto que as linhas vermelhas é a temperatura média em graus Celsius. Então, essa linha azul, ela quer dizer o quê? A precipitação. Já a vermelha, ela quer dizer a temperatura média em graus Celsius. Então, ao ler e interpretar um climograma, eles apresentam importantes características do tempo atmosférico, certo? Em determinado lugar no decorrer do ano. Então, por meio dele, nós podemos nos informar, por exemplo, sobre os períodos mais quentes, os mais frios, os mais úmidos, os mais secos, certo? Então, agora é a sua vez de construir um climograma. Logo aí em cima, vocês observaram que nós temos o do Belém e o Pará, certo? E abaixo, ele está dando o quê? O modelo de um. E dando também as informações que são os dados. Então, no material de apoio, logo aqui atrás, aqui, ó, na última página de geografia, esse aqui, ó, é o modelo de um climograma. Então, no livro, ele está dando o quê? Todos os dados. O de vermelho, nós observamos que é o quê? A temperatura, tá certo? A temperatura de linha vermelha, ok? Então, vamos lá. Então, eu tenho a temperatura e eu tenho a precipitação. A precipitação vai ser de barrinhas azuis, certo? Então, aí ele está dizendo de janeiro até dezembro, a temperatura e a precipitação. Então, eu quero que vocês montem aí com esses dados que eles estão dando. Janeiro, 26, então vai ser na linha vermelha, certo? E já 233, a precipitação vai ser as barrinhas, ok? Montem aí e me enviem para o privado para que eu possa corrigir. Na página 32, nós teremos o quê? Leia as características dos principais tipos de clima no Brasil e nomeie cada um deles. Nós estudamos que são os climas equatoriais, equatorial semiárido, né, tropical, tropical semiárido, tropical de altitude, subtropical. Então, de acordo com a indicação, você vai classificar o clima. Na segunda questão, eu quero que você compare o climograma que você construiu com o do seu material de apoio. Da cidade de São Paulo, com aquele da página 31, referente ao de Belém. Quais são os meses mais quentes? Você vai olhar esse que está aqui, ó, que o livro já deu, e o que você construiu, tá certo? Com esses dados aqui, ó. Aí você vai responder o quê? Quais são os meses mais quentes do ano em Belém? E em São Paulo? Aí você vai olhar aí os meses mais quentes. O que significa a diferença entre variação anual de chuva de Belém e São Paulo? Compara os dados das precipitações, que nós vimos que a precipitação é o quê? Se choveu ou se não choveu, certo?
nos dois gráficos e mencione pelo menos 3 diferenças encontradas. Virou a página. As praias do litoral brasileiro são destinos de turistas nacionais e internacionais o ano todo. Leia o texto e descubra por que o turismo de praias e sol é um sucesso no Brasil. Depois responda as questões. Então, pessoal, quando vocês lerem esse pequeno texto aqui, vocês vão responder essas 2 questões. Que fala o quê? Pergunta o quê? De acordo com o texto que você leu, qual característica geográfica permite curtir a praia o ano todo em boa parte do país? Uma delas é o quê? A localização, certo? De boa parte do Brasil. Nós podemos observar também no globo entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio, certo? Então essas zonas climáticas, ela recebe o quê? Radiação solar o ano todo, certo? Inclusive até no inverno. Comente por que as praias da região sul no Brasil, diferentemente das praias da região norte e nordeste, não apresentam a mesma intensidade de calor constante durante o ano. Então, ao você fazer a leitura desse pequeno texto, você vai responder essas 2 questões aí, tá certo? Sabendo, pessoal, que eu estarei também enviando atividade, como sempre, para que vocês possam copiar no caderno e responder. Sabendo que durante as tardes eu estou à disposição de vocês. Então, dúvidas, vocês podem me procurar, certo? Fazer chamadinha, que eu estou sempre atendendo vocês. Apesar da gente estar em sala de aula, mas vocês também têm prioridade de ser atendidos também. Isso aqui, pode deixar que nós fazemos muito bem. Então, pessoal, nossa aula no livro ficará hoje por aqui. Sabendo que teremos também atividade em quê? No caderno. E eu quero que vocês enviem fotos, certo? Da atividade feita, para que eu possa corrigir, tá certo? Dúvidas, me procura que eu tirarei as dúvidas de vocês. Beijo e até amanhã com nossa aula de ciências.